E para todos aqueles que assistiram o meu primeiro vídeo sobre M. The Geist, aquele anime fantástico, violento, cheio de ação, como eu prometi, chegou a segunda parte aqui para falar da continuação daquele anime, M. The Geist 2, Death Force. Mas antes de qualquer coisa, vamos só relembrar aquela música que vocês já conhecem. Só a força da ciência pode salvar US Manga. Eu sei, eu não me aguentei. É porque nós não podemos esquecer a nossa nostalgia por essa grande sessão da rede manchete de animes, US Manga. Apesar que eu tenho a minha dúvida sobre se M. The Geist 2, a continuação do primeiro, passava de fato no US Manga também. Vocês que estão com a memória mais fresca podem me dizer aqui nos comentários. De qualquer jeito, não vamos enrolar e depois de ter assistido esse anime 2 vezes para pegar bem as ideias, vamos ver se eu achei ele melhor, pior ou tá no mesmo nível do primeiro. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e antes de analisarmos M. The Geist 2, aquela mensagem rápida. E lembre-se, se você gosta de filmes de terror, de ação, animações, animes, ou seja, trecheira da melhor qualidade, se inscreva no Trechando com Gus, porque aqui é sua casa. E M. The Geist 2 Death Force, como subtítulo, é um OVA de 1996, ou seja, 10 anos depois do anime original, o que foi uma surpresa pra mim. Deve ter alguma história bem interessante de bastidores pra saber por que demorou tanto pra ser feita essa continuação, talvez até onde vocês saibam. De qualquer jeito, eu já vou falar de cara que eu achei esse anime não melhor que o primeiro, mas muito bom também. Como eu falei no meu primeiro vídeo sobre M. The Geist, aquele anime tinha um estilo bem interessante. Uma coisa que pegava os elementos de Mad Max e um pouco de Conan e misturava tudo nesse pacote de fantasia futurística e apocalíptica ao mesmo tempo. E aqui a história é muito mais contida nesses fatores. De fato, as inspirações dessa continuação me lembraram muito mais o Exterminador do Futuro em termos de universo. Porque aqui, apesar da história não especificar quanto tempo se passou entre os eventos do primeiro filme e esse, me parece que foram alguns anos, porque a sociedade atual vem sofrendo bastante com o ataque de uma força letal de máquinas automatizadas que são extremamente carniceiras e comem literalmente carne humana. O que é um conceito meio bizarro, né, de máquinas se alimentarem de carne humana, mas enfim. E isso nos proporciona, como de esperado e bem apreciado, cenas extremamente gratuitas de violência e carnificina pura. E esse exército de máquinas são exatamente a Death Force, que foi a operação que o M. The Geist deu início lá no final do primeiro filme. E elas caçam os humanos sobreviventes desse planeta por várias cidades devastadas. E se isso não te lembra a Skynet de O Exterminador do Futuro, eu não sei mais o que pode lembrar. De qualquer forma, como eu falei, você já vê esses ataques dessas máquinas da Death Force sendo letais no começo do filme, pegando vários humanos e destroçando os corpos deles sem dó, até que um salvador aparece pra resgatar um grupo de sobreviventes em uma armadura robótica e branca que remete a uma espécie de anjo soldado. E ele consegue lutar contra essas máquinas letais da Death Force com bastante facilidade, assim como o M. The Geist. E fica um certo suspense para você saber quem é essa figura que chega para salvar eles, até que ele se revela como outro MD, ou seja, outro soldado da mesma categoria do M. The Geist, só que o nome desse é MD Krauser. E ele faz parte da mesma liga e categoria do M. The Geist, porém os objetivos dele são muito mais nobres, porque ele quer salvar essa raça humana que vive nesse planeta e destruir a raça dos Death Forces com os seus poderes. Tanto que ele tem uma fortaleza que ele traz os sobreviventes resgatados dessas missões que ele vai e os dá abrigo junto com um exército que trabalha junto dele. Então assim, ele é praticamente a figura do salvador da humanidade, pelo menos a princípio. Porque logo fica claro que as intenções dele, apesar de nobres, são muito mais grandiosas do que deveriam ser. Por exemplo, ele quer ser literalmente o líder da humanidade nesse salvamento todo. Por isso que ele trabalha junto do exército para realizar essas operações atrás dos robôs do Death Force. E nisso você tem o retorno de alguns personagens do primeiro filme, aliás, apenas o Geist mesmo, e a Vaia, que é a mocinha do primeiro anime que estava lá querendo pegar o Geist de qualquer jeito,
mas no final ele meio que trai ela e faz alguma coisa muito terrível com ela no final daquela história que não é explicada. Mas aqui nós encontramos ela totalmente diferente da personagem do primeiro filme, porque ela está no meio desse grupo de refugiados sobreviventes e ela é uma mulher que não lembra de nada do seu passado. Seja lá o que o Geist tenha feito com ela, deixou ela tão traumatizada que a mesma bloqueou as memórias do acontecido. Só que quando ela é salva junto com esses sobreviventes pelo Krauser, o bichão já fica apaixonado por ela e deixa bem claro suas intenções de fazer dela a sua mulher. E aí, ao ver a corrente com a identificação de soldado que ele também tem como MD, ela começa a ter flashbacks do que aconteceu com ela no caso do Geist, fazendo as memórias traumatizantes dela voltarem com tudo. E aí nós temos o MD Geist, que eu vou ser bem sincero que ele é meio que uma incógnita nesse filme pra mim. Apesar do anime ter o nome dele no título, ele é um personagem que meio que não influencia muito na história. Eu vou explicar. A gente encontra ele aqui como um andarilho que tá andando por essa terra devastada, e ele tá matando um monte desses robôs Death Force também. É aí que se espalha a notícia que existe um MD, ou pelo menos um cara que é capaz de destruir essas máquinas além do MD Krauser. Então aí já vem a primeira confusão, porque foi ele mesmo que liberou essas máquinas no final do primeiro filme. Então assim, quando a notícia se espalha que o MD Geist pode estar aí vagando por essa terra devastada, o MD Krauser toma para ele a missão de destruir o Geist, já que ele sabe que é o único que pode fazê-lo, mas ele toma essa missão como se ele fosse um messias mesmo, um salvador da humanidade, por causa do ego do cara. Então assim, esse é um ponto interessantíssimo dessa continuação, porque eu acho que é isso que continuações têm que fazer mesmo, pegar o elemento do primeiro filme e colocá-lo em uma situação diferente no segundo. No caso, a gente sabia que no primeiro anime, o Geist era uma máquina letal, que ninguém poderia combater. Então nada melhor que numa continuação colocá-lo em confronto com um ser que está no nível dele. E eu gosto que a dicotomia que esse filme faz é literalmente que o Geist, como eu falei no primeiro filme, ele não é um herói, mas o MD Krauser se considera um herói. Então a história brinca com essa questão de quem é o herói de verdade, ou até mesmo se existe um herói de verdade, porque o MD Krauser não é exatamente um cara muito capacitado devido ao ego dele a ser um salvador como ele se acha. Mas eu acho que o filme faz muito bem em criar essa espécie de discussão, até mesmo colocando o MD Krauser e o Geist como literalmente um anjo e um demônio se enfrentando. Tanto que um tem a armadura branca e o outro a armadura preta. Sendo que o Geist é literalmente chamado de demônio pela Vaia, né, que já conheceu ele no passado, deixando bem claro esse simbolismo na história. Então assim, é uma discussão muito interessante dessa nova história, que eleva até os temas que esse anime tem, tornando ele até bem mais profundo que o primeiro. É uma discussão que eu gosto muito, tipo, será que aquele que se mostra para a sociedade como anjo, como salvador, como aquele que pode liderar um grupo de pessoas, realmente é isso? Nunca é, na verdade. Mesmo que essa pessoa tenha boas intenções, o poder e o desejo pela grandeza sempre acaba corrompendo. Mas, consequentemente, isso traz outra confusão para mim, porque, como eu disse, o protagonista mesmo da história, que é o Geist, acaba sendo apenas um elemento aleatório que não tem exatamente um arco dramático. Essa parte do arco dramático fica mesmo pro MD Krauser, principalmente porque a grande evolução ou não evolução do personagem ocorre com ele. Sem dar muitos spoilers, é óbvio que ele vai quebrar a cara no final com essa mania de grandeza e de querer ser o líder de todo mundo. Principalmente porque ele tem vários seguidores, como se fossem fiéis de um deus mesmo, principalmente nesses grupos de pessoas que ele salva. E no final você tem uma cena bem chocante que eu não esperava ver nesse tipo de anime, que tem a ver com essa adoração do povo contra ele, mas é exatamente isso que o mostra como ele é uma verdadeira fraude. Tipo a maravilhosa cena do filme 300 que o Xerxes vê que ele também sangra quando o Leônidas joga aquela lança nele. Então você vê, eu falei muito mais desse personagem que em teoria seria o antagonista da história do que do próprio protagonista, que parece mais um elemento passageiro na trama. Mas eu não vejo isso como um defeito na história, acho que é mais uma escolha dos criadores. O que eu acho um pouco de defeito no anime em si é que ele é um pouco resumido demais e a edição dele é um pouco cortada demais às vezes também.
O que eu quero dizer? Por exemplo, tem uma cena que um cientista lá que trabalha com o MD Krauser envia um robô para ir atrás do MD Geist e caçá-lo para trazê-lo para a base do Krauser. E assim, em menos de, 2 minutos, a gente conhece o robô, ele já é enviado. Na cena seguinte, ele já encontrou o Geist, já lutou contra ele, uma luta breve, bem picada, e já conseguiu capturá-lo. Aliás, é um personagem bem interessante, que é um cara com várias partes robóticas no corpo. De qualquer jeito, isso evidencia que o anime, por ser um OVA, né, ou seja, Original Video Animation, que é mais curto, ele tem 40 e poucos minutos, parece que eles tinham muita história, mas tiveram que enxugar várias partes pra caber nessa duração. Então assim, eu adorei, achei um baita de um anime, principalmente por causa dessas discussões que eu falei que eu não tava esperando ver nessa história. Gostei muito do personagem do Krauser e essa dinâmica que ele tem contra o Geist. Então eu sugiro bastante, se você quiser assistir, vale muito a pena. Mas eu ainda escolho o primeiro em termos de ter gostado mais, porque você me conhece, né? Eu sou o cara da trecheira, então o primeiro tem muito mais estilo, é muito mais trecheiro nesse sentido. Mas vai atrás de MD Geist 2, apesar dessas coisas que eu falei, é uma boa continuação. O único problema é que esse não tem no YouTube de graça e dublado, infelizmente. Eu achei por outros sites e somente na versão em inglês sem legendas. Então, diferente do primeiro que a gente deu sorte ali, infelizmente esse aqui tem que dar uma procurada na internet para ver se acha uma versão com legendas ou em português. Ok? Mas é isso, pessoal. Esse é MD Geist 2. E aí, já assistiu? O que você achou? Concorda comigo? Discorda? Coloca nos comentários. E também, se você ainda não é inscrito aqui do canal, por favor, nos dê o seu apoio para a gente poder continuar trechando juntos e falando desses animes, de filmes de ação, de terror e de toda a trecheira que a gente ama tanto nessa vida. Se você ainda não é um dos nossos inscritos, só tá faltando você. E antes de eu ir embora, também tenho que te pedir, se você puder, por favor, dê o apoio ao meu canal de animações também, chamado Joe Reaper, que está com um novo episódio do meu personagem querido de animações, o nosso mais maravilhoso ceifador da morte, que se chama Joe Reaper e o Mal Interior. Então dá uma olhada lá no meu canal, vou colocar o link aqui em cima se você quiser assistir agora, e também assista os outros episódios das temporadas de animação desse meu personagem, que logo logo se tornará um dos grandes slashers da história do cinema. Beleza? Se você assistir e se inscrever no canal, eu agradeço você de coração eternamente. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima trecheira e tchau, tchau!